Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje nós recebemos o Rodrigo Rotondo, ele que é engenheiro, CEO da Manuzes, empresa de tecnologia e gestão de ativos, que tem sede em Curitiba, nos Estados Unidos. Rotondo, seja muito bem-vindo aqui ao Repórter 360. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço o tempo de vocês em poder falar um pouquinho da nossa empresa, do nosso empreitada aqui. Então vamos aquecer os motores, começando Uhum. por... Conta um pouquinho para nós quem é a Manuzes. Manuzes é uma empresa de sistema de gestão de ativos. A gente tem um software de gestão de ativos, onde a gente ajuda os nossos clientes a extrair o máximo possível dos ativos versus o investimento que é feito, né? Geralmente o cliente fala muito de retorno sobre os ativos, né? Retorno de investimento, e a solução ela acaba suportando nossos clientes nesse processo. A gente tem hoje aí 150 clientes já, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em 20 segmentos diferentes. Esses clientes, eles precisam ter um determinado porte? O que eles têm em comum para eles se tornarem Manuzes? Na verdade, a parte comum é a necessidade de controlar melhor o ciclo de vida dos ativos deles, né? Então, a gente tem hoje um produto que é um produto de entrada, que a gente fala que é para a empresa que não tem nada, né? Está fazendo manutenção ou está gerindo a manutenção dos ativos deles com papel, caneta, esse tipo de situação. Isso acontece ainda, né? São as pequenas e médias empresas, então a gente tem o Manus Lite para isso. O bacana é que quando o cliente começa com essa solução, ele ganha maturidade no processo de gestão de ativos, aí ele pode migrar para uma Manus Enterprise, que é a nossa segunda solução, e depois, um pouquinho mais de maturidade, ele pode ir para uma Manus Corporate, ele pode implementar uma Manus Insights, que trabalha com IoT, com sensores, etc. Cada vez mais para você crescer, né, em maturidade no processo. A gente cria uma jornada, né, junto com os nossos clientes aqui. Rodrigo, como a gente está falando aqui em TV aberta, um público da Band Paraná, Uhum. talvez algumas das pessoas não tenham aí conhecimento do que é essencialmente a gestão de ativos. Tá. Você pode contextualizar para nós? Posso sim. Bom, eu fui engenheiro mecânico, né? Moleque, eu sou engenheiro mecânico, mas eu fui engenheiro mecânico em chão de fábrica. Gestão de ativos está muito ligada a você cuidar da manutenção e operação da sua máquina, né? Então, numa indústria, às vezes você tem uma linha de processo, uma linha de produção, uma máquina, um equipamento de CNC, e você precisa fazer com que essa máquina rode o máximo possível para te dar o teu resultado, né? Se a gente faz assim um paralelo, né, com o dia a dia nosso, é o nosso carro, né? A gente quer usar o nosso carro, a gente precisa fazer a manutenção dele. Então a gente tem que fazer a gestão da manutenção para obter o máximo do ciclo de vida desse ativo. Então hoje o Manuzes ele acaba quando a gente fala em ativo, né, a gente até tem uma discussão filosófica na empresa, o que é um ativo, né? Um ativo pode ser uma máquina, pode ser um carro, pode ser uma impressora, pode ser uma televisão, pode ser uma cama de hospital, né? Pode ser um órgão humano que está sendo transportado de um hospital para o outro, né? Então, assim, hoje o ativo é tudo aquilo que você precisa de alguma forma usufruir dele para obter algum resultado, né? E aí você tem elementos que pedem que você utilize a operação e a manutenção desse processo todo. Você brincou que foi engenheiro, né? Em seguida É, é. corrigiu aí, sou engenheiro mecânico. Mas você falou que foi chão de fábrica. Todo Uhum. esse teu histórico, ele foi o que culminou com a fundação da Foi, Manuzes? foi. Eu passei 20 anos da minha carreira inicial na indústria. Indústria química, petroquímica, explosivos e serviços de manutenção. E durante toda a minha carreira eu acabei me deparando com sistemas de gestão de ativos diferentes, sejam RP, sejam especialistas, e eu tive a grata oportunidade de praticamente utilizar todos os softwares dos nossos concorrentes hoje, né? Seja como usuário mesmo, né? Seja como um coordenador de implementação, alguma coisa nesse sentido, ou até implementação da solução, né? Foi desde concorrentes pequenos até grandes empresas aqui dos Estados Unidos. E quando eu tive a oportunidade, né, de juntar conhecimento de manutenção, né, que foi um momento meu de consultoria, e olhar para o mercado e ver que os softwares de manutenção ou eram muito específicos para algum segmento, ou não tinham tudo, né, tinham vários gaps ainda que precisavam ser resolvidos.
Foi aí que nasceu o Manuzes 4, né? Em 2013, quando eu comecei a pensar na solução, como que eu faço, no dia de hoje, né? Se fosse há 10 anos atrás, o que eu precisaria ter num software para a minha vida, de forma que a minha vida fosse mais fácil lá atrás, né? E assim nasceu a solução, né? Do primeiro cliente, a gente lançou o Manuzes 4 em 2015 no mercado. Em janeiro, em fevereiro, a gente teve nosso primeiro cliente. Do primeiro ao 50º cliente foram 18 meses. Aí a Endeavor, né, também ajudou a gente a crescer, aí fez a gente participar de 2 programas de scale-ups. No segundo, a gente encontrou um padrinho que tinha que me ajudar a fazer um roadshow de investidor, para buscar investidor para a empresa, porque a gente tinha crescido muito. Aí ele acabou sendo o próprio investidor, né, e junto com ele e outras pessoas que estão com a gente vem investindo aí já, eles vêm investindo na gente há uns 2, 3 anos e fez com que a gente chegasse aqui também no mercado americano. Essa era a minha próxima pergunta. Você está falando agora dos Estados Unidos Sim. e essa jornada, eu tenho certeza que, apesar de recente, ela é crescente. Conta um pouquinho para nós dessa chegada nos Estados Unidos. Olha, tudo começou ano passado, né? Quando a gente, na verdade, tudo começou em 2019, quando a gente iniciou o projeto com a Stellantis aqui no Brasil, lá no Brasil, que era a Fiat Chrysler. O pessoal do mercado americano aqui dos Estados Unidos gostou da solução, me chamou para fazer em 2019 vários POCs, que a gente chama de prova de conceito, que é colocar a solução para que eles pudessem testar a solução e ver se a solução fazia sentido ou não para eles. A gente fez um POC no Canadá, nas plantas do Canadá, 2 POCs nos Estados Unidos, um no México e um na planta da Maserati, lá em Turim. Foi legal pra caramba, né? Ver o motor Maserati, ver o motor Ferrari, foi bem bacana. E os caras gostaram bastante, só que no final assim de 2019, eles fizeram algumas missões deles para conhecer a gente, né? Porque tem aquela história, poxa, eu vou comprar um software de uma empresa brasileira para botar em 70 plantas em 4 países diferentes. Qual é a capacidade dessa empresa de atender, né, toda essa demanda? São os ativos deles. O objetivo deles era sempre reduzir custos, como a gente estava fazendo aqui no Brasil com as plantas deles. E aí foi nesse processo que surgiu, né, uma das pessoas que veio, que é uma pessoa importante da organização da FCA na época, comentou comigo, né, falou, olha, a gente vai fechar negócio com vocês, só que vocês têm que ter presença nos Estados Unidos, né, manutenção, né, eu quero que você esteja lá do lado, né, boots on the ground, para resolver os meus problemas. E foi daí que a gente começou esse processo de vir para cá. Claro que muita coisa mudou no meio do caminho, né, como sempre, aí a Fiat decidiu comprar a Peugeot, ou a Peugeot decidiu comprar a Fiat, ou um fundiu com o outro, não sei, parou todo o processo, né? Mas a gente continuou nosso time de vir para o mercado americano. No ano passado, eu estive aqui em Peoria, em Illinois, no meio oeste americano, a convite e orientação de um dos nossos investidores, que foi professor da Universidade de Chicago. Conheci algumas pessoas, fui muito bem recebido, acabamos conhecendo algumas empresas aqui. Aí, nesse ano, em março, eu voltei, e aí eu voltei com a missão dos investidores. Olha, Rodrigo, para a gente continuar no mercado americano, você tem que chegar, assinar, voltar com o contrato assinado. E a gente voltou com o primeiro cliente nosso, contrato assinado. Daí em diante, foi todo o trabalho de começar a se preparar para realmente estar no mercado americano, né? A gente está falando aqui do nosso escritório, a gente tem 2 posições no nosso escritório aqui, é um cowork que a gente tem aqui em Peoria. A gente participou de um programa Generator, de uma espécie da Endeavor também, para scale-ups, né, para empresas que estão começando no mercado americano. A gente foi de 50 empresas, startups que participaram desse programa aqui no solo americano, passaram só 5, mas a gente foi a única brasileira que entrou nesse programa. Claro que isso abriu muita porta, né? Você acaba conhecendo muita gente, tem mentoria, 2 meses de trabalho, uma semana de pitch deck aqui, junto a potenciais investidores, potenciais clientes. E isso fez com que a gente buscasse toda a parte de L1 e está aqui agora de novo, nesse período de novembro e dezembro, para mais uma missão. E agora estou voltando para casa, né? Estou ligando para os investidores, voltando para casa com mais 3 pilotos, mais 3 clientes novos, para a gente poder, o ano que vem, já, aí sim, a partir de janeiro, já está aqui full time. Quando tudo isso começou a se desenrolar, você já tinha uma previsão, a ferramenta já estava adaptada para outros idiomas, ou você teve que trabalhar essa aceleração de uma maneira intensa até poder Uhum. realmente abrir aí, né? Daniel, assim, quando a gente começou a Manus, né, eu sempre brinco com meu filho mais velho, que quando eu era moleque, na idade dele, eu gostava muito de jogar War.
E eu não li as cartinhas do War, eu queria conquistar o mundo. Então, o Manuzzi já nasceu com 4 idiomas, né? Ele já está no quinto e a gente está indo para o sexto idioma. Né? Então, ele já nasceu preparado para isso, porque a gente já nasceu pensando na internacionalização da empresa. Fantástico. Rodrigo, você traz muita inspiração, traz esse cenário aí com tanto otimismo, coragem de buscar coisas lá fora. Como imagino a tua resposta já, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a receptividade dos americanos em relação a esse empreendedor brasileiro que chegou aí para brilhar. Olha, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, tá? Quando eu vim para cá na primeira missão, que foi no ano passado, eu esperava achar um ambiente bastante não amigável a uma empresa brasileira que está chegando, né, no mercado. E eu me surpreendi, né? Eu, sinceramente, assim, eu cheguei aqui em Piora. Piora é uma cidade de 70 mil habitantes, né? No Brasil, eu já morei em algumas cidades pequenas como essa. Eu almocei 2 vezes com a prefeita da cidade, aqui. Assim, o grupo econômico, tem um grupo aqui de desenvolvimento econômico das cidades que criou algumas isenções para a gente estar aqui em Peoria, na cidade. Eles têm todo um trabalho de fazer a empresa renascer. E nessas últimas semanas, né, que a gente visitou estados diferentes, eu não fiquei só em Illinois, fui para Detroit, fui para Pensilvânia, Massachusetts, eu fui muito bem recebido. Então, hoje, o que a gente começa a perceber aqui é que o americano ainda tem muito conservadorismo, né? Tem muito aquela questão de você está vindo aqui para ocupar algum espaço, né? Mas agora tem espaço, né? Tá faltando gente. Esse é o ponto, né? Eles estão com um problema muito grande de falta de mão de obra, né? Então, aí uma solução como o Manuzes acaba soando como música, né? Porque aí eu vou aumentar a produtividade das pessoas que estão ali, eu vou dar condições com mobilidade, com tecnologia de você poder resolver esse problema da falta de mão de obra que está muito grande aqui, né? Então, hoje existe uma receptividade muito grande. Na semana ontem, né? Anteontem, eu estava em Chicago e estava tendo um programa de uma organização brasileira que estava com 20 startups brasileiras aqui, lá em Chicago, né? Justamente para mostrar, olha, a gente está fazendo essas coisas. E startup que está trazendo coisa diferente, está trazendo tecnologia, está trazendo inteligência artificial. Então, a gente percebe hoje que o ecossistema de inovação do mercado americano, né, ou os venture capitals aqui, estão olhando bastante para as indústrias brasileiras, para as startups brasileiras. Muito bacana saber de tudo isso, fica a inspiração para o nosso público, quer dizer, quem está preparado para exportar, quem está fazendo um jogo sério, o mundo está de portas abertas. Rodrigo, voltamos à edição de hoje do Repórter 360 e nossa conversa com o CEO da Manuzes, o Rodrigo Rotondo. Rodrigo, antes do intervalo, a gente conversou bastante sobre a tua chegada aí nos Estados Unidos e também de todo o histórico aí da Manuzes, partindo lá do teu conhecimento de engenharia mecânica, de chão de fábrica e do entendimento de processos até o desenvolvimento da solução aí que está indo tão bem no Brasil e também no exterior. Fazendo essa ponte agora, Brasil versus exterior, o que você percebe de diferenças entre o mercado brasileiro e o norte-americano? Bom, acho que a grande diferença é que o mercado brasileiro, o mercado americano tem muito investidor, né? Aqui, quando você fala de que você precisa talvez de 2, 3 milhões de dólares para iniciar uma operação, isso para ele, assim, chega a ser ridículo, né? Então, assim, a abundância de investimento é muito alta, é muito grande. No Brasil, já hoje, até o mercado de investimento, de venture capital no Brasil está bem diferente nesse sentido, né? Já está bem retraído, já é mais difícil, já não é tão fácil. A questão de chão de fábrica, quando a gente vai para a indústria, né, que é o ambiente que a gente atua, aí isso já muda. Isso a gente percebe que o americano ainda é muito atrasado, né? Você vai hoje em chão de fábrica de indústrias de ponta, né, onde você acredita que você vai encontrar coisas muito diferentes e, na verdade, você encontra coisas mais atrasadas até que o Brasil, né? Isso é muito do conservadorismo do americano e também da característica do mercado, né? Se você olha hoje o americano ainda fica 20, 30 anos dentro de uma organização, né? Se o americano quiser entrar numa empresa hoje,
e não quiser ir embora, ele fica até se aposentar. Ainda tem muito isso aqui nos Estados Unidos, né? O que acaba travando um pouquinho a questão da inovação. Então, isso é um ponto que eu acho que chama atenção, que é diferente. Por outro lado, eles têm muitos centros de inovação, né? Não talvez voltado para a indústria, talvez a indústria vai ser a última milha deles, né? Mas voltado mais para o B2C. O nosso negócio é mais B2B, mas quando você olha B2C, carro, aluguel de carro, bicicletas, patinetes eletrônicos, smart cities, isso aqui é a abundância de investimento, a abundância de tecnologia, a robotização. Aqui já tem enfermeira que tem um robozinho atrás dela, seguindo ela para levando suprimentos para ela poder entregar, não tem mais uma segunda pessoa. Então, é uma zona de contraste dependendo do olhar que você tem, né? Se você olha para a Smart City, aqui é bem mais avançado que o Brasil. Se você olha para a indústria, algumas indústrias aqui são bem mais atrasadas ainda que o Brasil, que tem pouca tecnologia sendo aplicada. Tem cliente, assim, potencial cliente aqui, que na hora que você conversa, você mostra a solução, aí esse primeiro choque que você toma, né, o cara fica babando pelo software, e você fala, caramba, cara, não é possível que não tenha nada aqui igual o meu, né, e o cara tá babando pelo software, e você pergunta, o que que você usa? Não, eu uso um sistema 20 anos atrás que foi desenvolvido em COBOL. Quer dizer, uma linguagem que nem ninguém, assim, banco usa ainda, né? Mas, pô, na indústria hoje ninguém usa mais, né? E você falou agora uma coisa que me deixou com coragem para fazer a pergunta. Pode fazer pergunta estratégica? Pode, claro, Se for segredo, você não conta, tá? pode Por deixar. que que a Manuzes torna-se única, então, no mercado internacional? Por que dessa surpresa do americano? Por que da surpresa de todos esses compradores brasileiros e gente de outros países aí também interessada e aderindo à sua tecnologia? O Manuzes não é um software que você compra de caixinha e você fala assim, bom, agora eu tenho que usar ele assim, né? Eu não consigo mexer nada. O Manus, ele tem os módulos básicos, ele tem os módulos adicionais, mas a gente sempre está tentando entender o que o cliente precisa, né? Isso faz com que a gente tenha hoje, praticamente, sei lá, a última vez que a gente fez a conta, deu 700 mil horas de desenvolvimento nos últimos 3, 4 anos, investidas pelo próprio cliente. Então, assim, a gente entende o que é que ele precisa, tem a ver com gestão de ativos, com o que a concepção da nossa solução tem. A gente combina com o cliente como desenvolver isso, porque também a nossa preocupação é sempre ter um código-fonte único da solução. E nessa hora que a gente combina, a gente desenvolve de um jeito que seja comercial, né? Que aí eu possa vender para outros clientes. Então a gente acaba criando uma comunidade, né? A gente tem, por exemplo, o Burger King, que é um cliente nosso nos Estados Unidos, no Brasil, que utiliza um módulo de manutenção autônoma que foi desenvolvido para a indústria automobilística, né? Então a gente começa a trazer experiência e trocar experiência entre segmentos diferentes e a gente acaba ajudando o cliente, né? Pô, André, mas o que um módulo de manutenção autônoma vai fazer num restaurante do Burger King? A primeira pessoa que chega, que eles chamam de porter, ele faz um checklist para verificar se está tudo funcionando. É uma coisa simples, básica, mas se ninguém fizer, você pode cair naquela questão que agora eu vou precisar fazer hambúrguer e o broiler não está funcionando, né? E eu preciso mudar. Eu acho que isso que faz a gente ser diferente, é essa flexibilidade que a gente tem de tentar entender o que o cliente está precisando e como eu encaixo a solução para que ele possa resolver o problema dele. Mais do que software é solução, né, Rodrigo? Solução. E conta para nós o que que é o teu vendável? Quer dizer, você vende uma licença mensal, você vende consultoria junto? Como o contratante faz essa aquisição contigo? Bom, como o B2B, né, toda a nossa venda é uma venda consultiva, né? A gente tenta entender a necessidade do cliente. Claro que toda a modelagem do processo acontece pela venda do software, qual versão que é mais adequada. A gente faz geralmente um diagnóstico do cliente para entender em que momento que ele está, para orientar ele, olha, começa com Light, não, você já pode começar com Enterprise, vamos para o Corporate, então a gente define isso junto com ele, é uma construção que a gente faz junto com o cliente. E aí é um outro diferencial da nossa solução, né? Geralmente, se você ver software, sempre você está pagando o usuário, né? Eu vou comprar aqui licenças da Microsoft, eu vou comprar licenças de usuário, eu vou comprar licenças do SAP. Quantas pessoas, né? Sempre o número de usuários. A gente fez um trabalho muito forte na nossa solução para fazer com que o Manuzes pudesse ser multiusuário.
porque eu quero que as pessoas utilizem. Na indústria, no chão de fábrica, é muito comum a indústria não querer gastar, compra uma licença e essa licença é dividida por 20 pessoas. Você nunca vai ter confiabilidade nessa informação, porque como é que você vai saber quem foi a pessoa que de repente inseriu uma informação incorreta? Então você não acaba tendo isso. Então a gente quer que todo mundo utilize. E aí é que é o modelo nosso, a gente cobra por ativo, pela quantidade de máquina que o cliente vai ter dentro da solução. Porque, na verdade, no final das contas, é isso que vai gerar transações dentro da solução e não o número de usuário. Considerando essa lógica, que eu imagino que você trouxe ela da tua experiência em Sim, chão de fábrica, eu sim, deduzo que você consiga atender desde o pequeno até o gigantesco. Faz sentido? sim, faz sentido. Hoje, assim, eu até brinco, né? Hoje eu atendo um dos maiores hospitais do Brasil, 50 unidades. A gente cuida de equipamento de engenharia clínica, né? A gente está falando de tomógrafo, ressonância magnética, até um cliente no Rio de Janeiro que cuida de cavalo, que é o pessoal do Jockey Club, né? Que usa o Manucis para isso, né? Para cuidar de todas as dependências onde está o ativo principal deles, que é o cavalo, que são os cavalos. Então, hoje o sistema, ele acaba, um único código acaba atendendo uma coisa muito específica, muito complexa, até uma coisa um pouco mais simples. Rodrigo, o público aqui do Repórter 360 gosta muito de exemplo, de história, de Uhum. coisa prática. Você trouxe alguns exemplos aí. Pode contar para nós mais alguns bem característicos que usam o seu controle de ativos? Cara, eu vou falar de um que vai acontecer aqui nos Estados Unidos, que é uma das coisas que quando... Eu lembro que quando nossa área de vendas me ligou e falou, Rodrigo, o Burger King quer usar o Manuzes. A gente está fechando um projeto com o Burger King. Eu liguei pro vendedor e falei, cara, eu tô chegando no escritório e a gente conversa, né? Eu sentei na mesa e falei, cara, Manuzes é para a indústria. O que o Burger King quer fazer com um sistema como o nosso? Cara, ele quer cuidar dos restaurantes deles e tal. Mas cuidar do quê? De panela, de fritadeira? É isso, fritadeira, forno, micro-ondas. Eu falei, cara, mas eu não desenvolvi um Manucis para isso. Eles têm 1.000 lojas, Rodrigo. Eu falei, opa, peraí. Agora vamos conversar aqui. Se eles têm problema, né? Então são 1.000 lojas, então agora eu entendi o que eles estão precisando, né? E aqui aconteceu da gente conhecer uma empresa que ela tem 4 segmentos. Um segmento de logística, um segmento de memoriais, que eu já falo um pouquinho disso, e 2 áreas de indústria, Food Beverage e CPG, que é Consumer Products and Goods. E eu estava achando que eles tinham olhado para a gente, olhando mais a questão da tecnologia, da parte de logística, né? E não, eles precisam do Manucis para cuidar de crematórios nos Estados Unidos. Hoje existem 600 crematórios para essa empresa, né, que essa empresa utiliza e cuida, e eles precisam fazer a gestão da manutenção desses crematórios, né, e justamente porque existe é complicado, né? Quando você pensa nisso, mas assim, morre gente todo dia, né? E tem todo um processo que está acontecendo, né? De o pessoal ir mais para a parte de cremação do que o tradicional, e os fornos precisam ter um uptime melhor para isso, né? Para poder atender a demanda. Então, isso é uma coisa que também me chamou a atenção, né? Falei, poxa vida, eu nunca pensei o Manucis ser utilizado para isso, né? Mas é uma máquina, de novo, né? É uma máquina, é um ativo, precisa de um uptime, né? Então, esse é um dos casos que a gente vai começar agora a partir de janeiro, que chama atenção também, né? São aplicações extremamente práticas, né? E que com Uhum, certeza o nosso público consegue daqui tirar algumas lições. Falando em exato. público, a gente, apesar de todo esse conteúdo tão bom, a gente precisa finalizar o programa. Eu queria deixar aí 30 segundos contigo um incentivo para as pessoas fazerem a correta gestão dos seus ativos com Manuzes. Tá, legal. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que sempre olhar que quando você olha para o lado da manutenção, né, a manutenção sempre, eu brinco que ela sempre está em 2 lugares, em qualquer lugar, ou ela está no subsolo de um prédio, ou ele está no fundo da fábrica, né? Por quê? Porque ela sempre foi relegada a um segundo momento, né? Hoje, com o mundo cada vez mais tecnológico, com o mundo cada vez mais necessitando de produtividade, de redução de custo, de informação em tempo real e a tecnologia ajudando,
É muito importante que você tenha um ecossistema, que você tenha um sistema que possa entender a tua dor, possa conectar as tuas máquinas e trazer a tua informação em tempo real e de maneira bastante segregada, orientada ao resultado. Né? Porque no final das contas, você está pagando por uma máquina, por um equipamento ou por um carro para te dar alguma coisa em troca. Né? E você precisa que isso seja feito da melhor maneira possível. E para isso, a gente não pode esquecer, né? Até a gente mesmo, né? Eu até brinco, a gente também tem que cuidar da manutenção nossa, né? Fazer exercício, né? Cuidar da saúde, fazer a preditiva, né? Fazer um monte de check-up, que isso faz parte, né? Meu corpo é meu ativo, né? Se eu não cuidar do meu corpo também, da manutenção do meu corpo, um dia eu posso não viver o quanto que eu gostaria de viver por conta disso, né? Então, acho que esse é o ponto, é tentar olhar a solução de gestão de ativos como uma forma de perenizar o máximo possível aquilo que você está buscando. Rodrigo Rotondo, CEO da Manuzes, uma imensa satisfação recebê-lo aqui no Repórter 360. Obrigado. Sabe que as portas da casa estão sempre abertas e para o nosso público fica o convite para acompanhar esse e outros programas também pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência, até o próximo fim de semana. Tchau.